A água que vocês bebem, cozinham, nadam, pescam e poluem hoje, já existe de uma forma ou de outra desde que os dinossauros vagavam por este planeta centenas de milhões de anos atrás. A água, límpida e pura, sempre fascinou o homem desde os primórdios dos tempos. Ao longo da história, eu já fui tão essencial para vocês quanto a própria vida, sendo considerada sagrada e adorada como um deus. E ao longo de minhas margens, nasceram e morreram muitas histórias. Histórias que são ainda mais poderosas, porque elas são de verdade. Nosso rio, ele representa ar e vida para todos nós, seres humanos. Nossos povos originários ainda carregam muitas tradições do homem que sempre viveu junto à água, que ainda mantém uma relação de coexistência e harmonia com a natureza. Aí a gente já acorda, as mulheres vinham para o rio lavar a louça, outras vinham lavar as roupas. Aí já ficava um grupo fazendo artesanato. Aí quando aquele outro grupo acaba, vem tomar seu banho. Os homens de manhã vinham pegar nossos peixes, o nosso mucussui, que a gente tirava daqui 30 quilos de peixe para vender, porque nós mexemos com artesanato e com a pesca. Vocês também aprenderam a viver ao meu redor, entendendo que junto às águas, a vida pode ter um sabor mais natural e cores mais vivas. O rio na minha vida como se diz, é minha vida, né? Eu entro na água todos os dias. Falar pra você, eu nasci aqui, né? Então é a água mesmo, é a base de tudo. E, entendeu? A gente tem a fazenda aqui, tudo aqui depende do rio, entendeu? Para alimentação do gado, para pescaria, para o turismo, entendeu? Aqui aqui nós depende do São Francisco para tudo, entendeu? A base de tudo aqui é São Francisco. É desestressante. Aí, ó. Só passarinho, você escuta passarinho o dia inteiro, a tarde toda. Você tem um peixinho para você comer e a distração dessa paz de espírito, dessa tranquilidade. Aqui não tem jeito de você ter estresse. Das minhas águas límpidas e puras, vocês tiram sua subsistência e encontram sua paz. E ao mesmo tempo, me devolvem cuidado e respeito. Sabe, é uma relação de muito respeito. Eu não nado, eu nado muito pouco. E uma vez eu caí do barco, né? Porque eu tô sempre em pé ali no bico do barco. Uma vez eu caí dentro da represa numa profundidade muito grande. E na hora que eu estava descendo dentro d'água, eu senti que eu não ia morrer afogada. É como se a água falasse comigo, como se a água tivesse me pegado e me levado de volta, sabe? Onde meu marido me catou de novo e me tirou com muito sacrifício dentro d'água, porque de dentro do barco é muito difícil. Mas naquele momento que eu afundei na água, eu não senti medo, eu senti paz. É uma coisa muito incrível. Eu fui afundando, 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 igual um machado sem cabo. Mas eu sentia paz, eu não sentia medo. Então, depois, inclusive, que aconteceu isso comigo, isso já tem mais de 10 anos que aconteceu, eu passei a não ter nenhum medo da água, mas um respeito muito maior do que eu já tinha. O meu respeito pela água, ele cresceu. Porque é como se a água tivesse falado comigo quando ela me leva de volta. A água, ela traz pra gente essa energia de vida. A gente fala que ela é a fonte da vida, mas não é só porque a vida nasce na água, mas porque ela também gera na gente muita vida, né? Eu acho que esse contato com a água
traz uma energia muito grande para a gente, né? Você vir numa cachoeira, por exemplo, como essa, você volta renovado, né? Então, porque ela traz muita energia para a gente. A água, ela traz vida, né? E penso muito nessas pessoas que vivem sem água, como que as suas energias são roubadas mesmo, né? Não só a gente pensar na água para beber, para nutrir a pessoa, mas também esse contato com a água, com uma água pura, com uma água limpa. Isso aí é uma grande perda para quem não tem, né? Eu acho que as pessoas que têm contato com a água, elas conseguem de fato viver com mais energia, com mais alegria, né? A água traz de fato um rejuvenescer, né? A minha sensação quando eu estou dentro d'água é como se o céu abaixasse, é como se eu estivesse no céu. Tudo que você vai fazer, você depende da água, em tudo. É no dia a dia, na alimentação, é para a gente tomar, na hidratação da gente e para poder aguar os plantios da gente, para ter uma horta. Como que você vai ter uma horta de qualidade se você não tiver uma água boa para poder regar as plantas? Então torna impossível a gente ter uma propriedade sem água, sem uma água de boa qualidade, né? Nossa, era meu sonho, né? Para mim era tudo. O rio para mim sempre foi uma riqueza muito grande, né? E era tudo que eu quis na minha vida, de voltar para a roça, de voltar para o peixe, de voltar para a terra, né? Era tudo aquilo que quando meus pais vieram para a cidade, que eu sempre senti falta, que eu falava, um dia eu volto. Eu lembro da minha família reunida, das minhas filhas lindas, parecendo sereias dentro da água. Eu lembro do meu filho, menino, batendo tarrafa dentro do rio, aprendendo a pescar, batendo varejão, subindo esse rio afora aqui para cima no varejão. Eu lembro da fartura de peixe que tinha, era uma fartura tão grande, que na época da Piracema, aquelas pedras na boca da cachoeira ficava coalhada de peixe, coalhada. Você não precisava de anzol, se você quisesse comer um peixe na Piracema, você ia lá, os mandis principalmente, você pegava ou na mão ou no alicate para não machucar sua mão, você ia lá e pegava o peixe, trazia para casa para comer. Eu me lembro do turismo, né? Isso aqui era lotado de gente, era muita alegria. Era muita alegria mesmo, chegava ônibus e mais ônibus aqui de gente. Chegava 3, 4 ônibus, né? Fora os carros pequenos, as vans, então a gente tinha muita alegria, tinha muita união, né? Lembro das festas que a gente tinha, né? Das vezes que a gente atravessava o rio para ir para a fogueira de São João do outro lado, para ir rezar o terço. Eu me lembro de tudo que era muito importante para a gente, assim. Eu me lembro do contato com a água, que hoje me faz muita falta. Eu me lembro dessa coisa de conversar com a água, de pôr a mão na água, de sentir a água. Eu não sei nem te explicar o que é viver na beira do rio, porque era uma vida tão tranquila, tão feliz, tão boa, que era como se estivesse no paraíso mesmo. Ao longo do tempo, as águas sempre foram parceiras do homem, ajudando no crescimento e desenvolvimento de civilizações com o fornecimento de comida, agricultura, no transporte de cargas e mercadorias, na saúde e no lazer. Como bons amigos, sempre nos entendemos e nos ajudamos. Acho que é a melhor coisa do mundo, não tem nada que pague essa beirada de rio aqui. Não tem nada que pague. O rio é muito bom, eu vivo dele, eu tiro o sustento meu e da minha família dele. Ele para mim é a minha maior empresa que eu tenho. Tenho que cuidar dele, é a única coisa que a empresa que eu tenho que cuidar, limpar é ele e preservar ele.
Então a gente conseguia cuidar do quintal, ter nossas plantações, nosso alimento que a gente tirava aqui do quintal e conseguia cuidar da pesca, né? Então a gente ia revezando, né? E a gente saía de 15 em 15 dias para entregar esse peixe. Todo pescado, tudo que a gente pescava já saía vendido. A gente não vendia... vendia peixe na porta, as pessoas iam na porta, a gente vendia também, se aparecesse. Mas o nosso pescado ele já saía todo encomendado. A gente entregava peixe desde Paraupeba até lá em Ibirité. Meu pai pescava, não era pescador profissional não, mas pescava, sabe? Aí começamos a pescar, aí eu comecei a pescar, tô de profissão mesmo desde 93. Eu tirei carteira em 1993, aí tô aqui até hoje. Claro, da minha família só através da pesca, não tem outra atividade, só pesca. Eu, minha esposa, sempre eu pesco com ela e tô aqui até hoje. Não pretendo largar também não, sabe? Quando tiver peixe, eu tô aí. Esse rio hoje, o que acontece? Quando você vem para cá para pescar, você faz compra numa distribuidora aqui da nossa cidade. Você faz compra no supermercado aqui da nossa cidade. Você põe gasolina no barco, gasolina no seu carro, no posto daqui da nossa cidade. Você vai na padaria, compra o mantimento seu daqui da nossa cidade. Ou seja, você frequenta um restaurante daqui da nossa cidade, você frequenta uma lanchonete, a peixaria, óbvio, né, que nós temos excelentes cardápios de peixe. Então a cidade sobrevive do rio. O rio é a base fundamental para as pessoas que vêm e nós que estamos aqui, que vivemos aqui. A água está presente em todas as partes do planeta, seja nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas geleiras ou na atmosfera. E meu ciclo é um processo contínuo e dinâmico, que mantém o equilíbrio hídrico do planeta e sustenta a vida em todas as suas formas. Este ciclo começa com a evaporação da água por meio do calor solar. Esse vapor é transportado pela atmosfera, onde se encontra com outras partículas e formam as nuvens. Essas nuvens são a fase intermediária do meu ciclo. Elas podem se movimentar pelo vento e, quando ficam carregadas de vapor, retornam ao solo em forma de chuva. Acontece a chuva, a vegetação, né, ela absorve essa água para dentro do nosso lençol freático. E na época de estiagem, que é a época de seca, as nascentes é que seguram essa água na nossa bacia e nos fornecem a água, né? Então, quando você começa a ter um aumento populacional desenfreado, né? Um desmatamento desenfreado, utilização de diversos recursos, né? Não só recursos hídricos, como também recursos naturais, você está tirando a possibilidade de absorção dessa água para o lençol freático. A Serra da Canastra, incluindo Sacramento, a gente chama de uma caixa d'água do Brasil, né? A quantidade de água que nasce, que brota do chão, assim, que você fica impressionado, né? Tem gente que vem do norte de Minas, vem de Goiás, Eu recebi pessoas de Natal, lá do Nordeste, ficam impressionados com a quantidade de água que tem aqui, né? E graças a Deus é assim ainda, né? A gente tem essa unidade de conservação, né, que é o Parque Nacional da Serra da Canastra, que está preservando, né, que está mantendo essa água viva ainda, né? O Brasil hoje concentra 12% da água doce do mundo, então é muita água. Então qual seria o problema se nós temos água, na região sudeste nós temos água e qualquer diminuição de chuva, a gente já sente esse impacto de uma maneira muito forte, por questão de gestão. Então, é muito importante gerir os recursos hídricos, captar a água, devolver a água tratada para o meio, porque usar e devolver todo dia, sem nenhum tipo de tratamento, uma hora, essa água potável ou uma água própria para captação vai se tornar escassa.
A água, né, o recurso hídrico, ele se comporta na natureza de uma maneira não previsível, né? A gente tem o período de chuva, o período de estiagem todos os anos. Em cada ano a gente tem uma diferença, né? Tem anos mais chuvosos, anos menos chuvosos, anos mais secos, anos menos secos. Então essa variabilidade ela já é natural do sistema hidrológico. Quando a gente, né, tem a mudança do clima posta, e a mudança do clima ela, né, decorre, ela gera um aumento da temperatura do planeta, e a principal energia que impulsiona o ciclo hidrológico é a energia solar, você tem uma mudança de comportamento do ciclo hidrológico. Então o que a gente tem observado são, né, estiagens mais severas e mais prolongadas e chuvas mais intensas. Essas estiagens mais severas e mais prolongadas, né, somadas a essa questão de aumento de demanda ao longo do tempo, leva a essa questão de escassez, né, hídrica que se projeta para o futuro. O modo de vida dos pataxós, da Iliana, do Dondinho, Mício, Prego e tantos outros já é inviável. Alguns países eles possuem a água, porém ela não está mais apta ao uso humano. Então eu acho importante, né, a gente ter esse carinho, esse cuidado com o recurso hídrico que a gente está empregando. E a gente utiliza de forma indiscriminada e sem responsabilidade também, né? Cada pessoa tem ali a água canalizada que chega até a sua casa, sem a preocupação de quem fez aquilo ali acontecer, né? E depois você dá a descarga, você também não está querendo saber, para você desapareceu, né? E a gente sabe que não desaparece, para algum lugar está indo aquilo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consciência da forma como a gente está usando a água potável, porque a gente está tornando a água potável não potável. A gente tendo essa consciência, a gente já começa uma certa mudança dentro de casa mesmo. Embora a quantidade de água doce no planeta tenha permanecido razoavelmente constante ao longo do tempo, continuamente reciclada pela atmosfera e devolvida às suas xícaras, o crescimento da população explodiu. Com este crescimento, significa que, a cada ano, a competição por um suprimento limpo de água para beber, cozinhar, tomar banho, sustentar a agronomia, a agropecuária e as demais indústrias se intensifica drasticamente, assim como o custo para se tratar essa água. Eu tive a oportunidade de conhecer bem, né, a cada dia, essa evolução do adensamento populacional, né, na grande metrópole. E desse processo eu fiz parte de uma inclusão social, porque enquanto na minha infância, né, eu corria ladeiras, andava em fazendas, nadava em lagos, né, e bem próximo de onde eu morava. E hoje eu, com as minhas filhas, né, já adolescentes, elas não tiveram a oportunidade de saber o que é um córrego que passa uma lagoa que está ao lado da sua casa, né, um espaço, um quintal grande de fazenda, né? E eu tive a oportunidade de vivenciar esse quintal grande de fazenda, esse ambiente mais natural, né? E quando eu nasci, a grande parte dos rios, dos cursos hídricos da minha cidade já encontravam-se canalizados. Então, quando eu penso em córrego, o que me remete é uma avenida sanitária. Não é um córrego em leito natural,
No entanto, quando você conversa com moradores mais antigos da região, eles te relatam, né, que ali tinha um córrego com mata ciliar e que nesse córrego se podia pescar, nadar, ter atividades recreativas. E eu acho que o mais importante é que eles falam também que aquele rio era um corpo vivo. Ele mudava de forma, ele tinha um metabolismo, né? Conforme a época do ano, em épocas de cheia, naturalmente a várzea inunda. Ele tem forma, né? Hoje, quando eu passo numa avenida e que eu sei que ali, superficialmente, é um asfalto, mas no subterrâneo é um córrego canalizado, uma paisagem que é aparentemente estática, imutável, na realidade ela modela, ela molda algo que está vivo e que precisa de ser visto. O sentimento que eu tenho é que tem uma paisagem que me foi roubada e que me tem uma memória que me foi negada. E talvez, para repensar esses problemas, essas questões, nós tenhamos que começar pela retomada dessa paisagem. A nossa vida é permeada pela relação com a água e com os rios. Acaba que aqui em Belo Horizonte as pessoas não percebem tanto a quantidade de rio e de água que a gente tem na cidade, mas a água está presente o tempo todo. Então eu diria que para o bom Belo Horizontino, a água ela traz algumas lembranças difíceis, que é em todo período chuvoso, você tem enchente, você vê rio transbordando, você lembra que os rios existem, mas principalmente, minha principal lembrança de água é que para mim a água é paz, é onde eu encontro o meu descanso, meu lazer preferido é viajar, ir para uma cachoeira, fazer uma trilha, curtir um pouquinho das montanhas de Minas. Então a água ela sempre esteve presente na nossa vida, algumas vezes de forma muito positiva e infelizmente algumas vezes de forma negativa, não por causa da água, mas pelo jeito que a gente lidou com ela ao longo dos anos. O progresso fez com que paisagens inteiras fossem modificadas, rios aprisionados, montanhas cortadas, nascentes soterradas e o solo cimentado. O homem que sempre viveu próximo e com os rios, em algum momento decidiu que poderia se apropriar deles. O ser humano se aprisionou nas montanhas de concreto e se afastou do seu habitat natural. Esta mudança no modo de viver pode parecer normal e inofensiva, mas ainda assusta muita gente que tem a natureza como seu verdadeiro lar. Eu me lembro de ter medo de gente. Eu tinha medo de pessoas, né? Quando meus pais viajaram para o norte de Minas, eu viajei o tempo todo com o rosto coberto. Porque eu gritava, eu me lembro de eu chorar muito e gritar muito por ter medo das pessoas, que eu não tinha costume de ver gente. E para mim foi uma coisa muito assustadora, né? Imagina para quem já tinha medo de gente, de repente chegar num lugar que morava gente em cima de gente. Todo mundo embolado, né? Uma necessidade grande que não tinha mais a mata para a gente se alimentar, né? Não tinha mais os remédios que pai e mãe davam para a gente. Não tinha mais comida. Não a comida que a gente comia, não a comida que a gente conhecia. A gente tinha medo da comida. Para mim foi um impacto muito grande, né? Até hoje, eu não entendi. Eu era criança e eu não entendia, porque eu via minha mãe, eu ouvia minha mãe falar com o vizinho assim: mas a vida hoje está melhor, minha filha, graças a Deus, minha mãe falava. E eu pensava, melhor em quê? Antigamente nós tínhamos quarto, todo mundo tinha seu colchão de capim, mas era cheiroso, o que minha mãe fazia com muito carinho e punha muitas ervas dentro do capim. E ali a gente estava dormindo num único colchão, 6 filhos embolados no chão, num único cômodo. Como é que a vida estava melhor? Faltava comida, faltava roupa, faltava tudo. Como é que era melhor? Eu não conseguia entender, eu não compreendia aquilo. Quando a gente chegou na grande capital, a gente deparou com uma selva de pedra, diferente do que o nosso povo estava acostumado a viver.
E aí nós achamos na necessidade, devido a várias discriminações, o assassinato do meu tio, né? E tudo que a gente precisava de um canto. Porque a gente também não tinha canhambá, que é o dinheiro para retornar mais para nossa aldeia de origem no sul da Bahia. E quando a gente chegou aqui, a gente atravessou no barco, no rio, e logo em seguida, Tio Pai, que é o Deus que nos criou, que é o Deus da água, ele nos identificou. Ele gritava socorro porque as mineradoras já estavam poluindo ele em cima. O homem começou a poluir o meio ambiente quando começou a se distanciar dele. Não uma distância física, mas uma distância de alma. Porque quando eu cheguei, um dos impactos maiores que eu sentia, quando eu cheguei do interior de Minas, era o rio. Os córregos aqui não eram igual aos rios, era tudo preto, sujo, fedorento, não podia banhar, não tinha peixe para pescar, não podia lavar roupa naquela água, né? E a água era uma coisa muito difícil, a gente tinha que andar muita distância para conseguir alguém que nos doasse água que era carregada na cabeça, né? Uma coisa muito distante e muito difícil. Eu percebo que há muito tempo o ser humano vem se afastando da sua própria natureza. Esquecemos que somos água. Nós somos formados na água, nós crescemos 9 meses em um meio aquoso. Nosso corpo, aproximadamente 60% do nosso corpo é formado por água. Vários órgãos do nosso corpo possuem grandes quantidades de água. Nós nadamos nas águas dos mares, dos rios, nós bebemos água, nós caminhamos nas águas e 71% da superfície do nosso planeta é formada por água. Então, quando o ser humano enxerga a natureza como outro e promove esse afastamento, é muito mais difícil valorizar e respeitar algo que é, obviamente, parte dele mesmo. Então o homem, ele não valoriza, ele não respeita a água, porque ele enxerga a natureza e a água como um outro. Então, as pessoas têm saúde, não é porque compram remédio na farmácia todo dia, porque se medicalizam todo dia. A saúde é muito mais fruto exatamente desse status de qualidade de ambiente e dessa qualidade de vida. Se as pessoas tiverem essas condições, a saúde aparece. Na ausência delas, a doença floresce. Então, a doença não é nada inesperado ou inexplicável. Infelizmente, nem sempre o uso que vocês fazem da água tem sido responsável nem sustentável. A poluição e a degradação do meio ambiente têm sido consequências diretas do mau uso da água e da falta de cuidado com o planeta. E às vezes, a natureza grita. Olha, os últimos dias a gente começou a ser avisado que o volume de água, né, das chuvas ia vir muito alto, que era para todo mundo se preparar. E realmente foram dias assim de quase uma semana de chuva intensa, 24 horas. E todo mundo começou a ficar em alerta, porque a gente já sabe que nessa época a probabilidade do rio encher e transbordar é muito grande, né? E isso significa que eram noites sem dormir de todo mundo, porque todo mundo preocupado, porque quando o rio enche, ele enche de uma vez só, ele sobe e muitas vezes você é pego de surpresa. E muitas vezes isso acontece de madrugada. Então,
são dias tensos, sabe? Que a gente fica olhando e acaba que a vida de todo mundo na cidade para. E é tão interessante que eu peguei meu carro e eu falei, vou lá ver na rua como é que as coisas estão. E você via, assim, fileiras de pessoas nas pontes, nas avenidas que ficam à beira às margens do rio. Todo mundo parado, ansioso, assim, será que vai subir? Será que não vai? Como que vai ser? Será que o nível de água vai ser muito alto? Será que vai chegar na minha casa? E você vê aquela apreensão das pessoas e a cidade literalmente para, esperando qual vai ser a resposta do rio pelas chuvas que vieram, sabe? Hoje completa 10 dias desde do início da inundação. Eu consegui entrar na nossa casa lá embaixo depois de 5 dias. Então, esse para mim foi a pior, porque o rio não abaixava. E tem sido muito cansativo, emocionalmente desgastante, fisicamente desgastante. Olha, você vê sonhos sendo levados pela água, você vê histórias sendo levadas pela água, você vê o suor das pessoas, o trabalho delas serem levados pela água. Porque tem gente que às vezes só tinha um cômodo na casa e nenhum cômodo agora tem mais. E você vê a água, casas assim, com água até o teto do segundo andar, isso é muito assustador. Você pensa assim, poxa, cara, qual é a resposta que a natureza está dando pra gente? Qual tem sido o nosso comportamento com ela? Por que ela veio tão agressiva? Por que tudo isso aconteceu, mas a gente não esperava a magnitude que seria, sabe? Porque o rio nunca subiu a essa altura. Ruas que nunca foram alagadas, andares de casas que nunca foram atingidos, sabe? E acaba que não só o rio sobe, mas o volume da água era tão alto que as encostas começaram a descer. É assustador você ver assim, casas que tinham crianças com deficiência mental e física que estavam ilhadas. Pessoas que tiveram problemas de hemodiálise que estavam paradas do lado de lá e não conseguiam voltar. Então eu digo que se há algumas palavras que eu posso descrever, esses dias têm sido dias de pânico, sabe, dias de caos e dias que a gente se sente muito impotente porque você não sabe o que fazer, porque a gente não consegue abaixar a água e a gente depende do curso do rio. Então se a chuva pode parar aqui, mas se na cidade anterior ela não parar, o que está lá vem para cá e é uma cadeia e aí vai levando tudo com ela, né? E dessa vez a lama veio bem diferente. Normalmente, quando o rio ele transborda, ele só deixa umas areiazinhas, né? E uma água marrom. E a gente está se deparando com uma lama muito escura, com muitos rejeitos na lama, que deixam ela densa, ela pesada. Então, se você não tiver água, você não consegue tirar a lama e entrar em casa. A gente, por exemplo, na nossa casa, a lama estava batendo na nossa cintura. Então, teve lugares em que a lama estava parada a 1,5 metro. Então, tinha 1,5 metro de lama, isso é muita coisa. É um dado impressionante. E é um dado que, para quem vive no Brasil, parece muito distante, né? Assim, o Brasil ainda concentra uma boa porção da água doce do mundo, mas ainda assim a gente está nesse risco e tem vivido momentos de escassez hídrica nos últimos anos. Então é um dado que impressiona, mas é um dado que, embora pareça muito distante, a gente tem que começar a perceber que ele é cada vez mais próximo da gente. Enquanto a gente aqui, em Minas Gerais, no Brasil, não perceber que essas 5 bilhões de pessoas
somos nós também, a gente vai ter muito problema. Eu vejo que tudo isso está ligado a essa forma de vida que nós adotamos, né? A forma de vida contemporânea nossa, onde o que rege as nossas relações é o consumo, é o dinheiro, né? Então as pessoas estão correndo atrás de um prazer próprio, de um bem-estar próprio, e aí não se pensa mais no bem comum. O Papa Francisco, quando ele escreveu aquela carta Laudato Si, ele fala do cuidado da casa comum. Essa consciência de uma casa comum se perdeu. Nós temos a nossa casa pessoal, nosso apartamento, é ali que a gente cuida. Então, eu vejo que há um individualismo, um egoísmo muito crescente, muito forte, que influencia em tudo, nas nossas relações todas. Então, é o que me interessa, né? O que cabe a mim, né? O que eu tenho a ver com isso? Muita gente fala isso, né? Então, a grande maioria das pessoas estão vivendo no seu mundo, preocupada com o seu mundinho, achando que já tem problemas demais no seu próprio mundinho, para que preocupar com um mundo tão grande? O ser humano tem que entender que a gente não joga nada fora. A gente não joga nada fora. A gente joga dentro do planeta. Não existe isso, jogar fora. Então a gente precisa rever esses hábitos de consumo desenfreado. Além disso, é preciso um despertar para uma consciência de que nós vivemos numa sociedade que nos diz todo santo dia, faz uma lavagem cerebral com a gente de que precisamos consumir um produto o tempo inteiro, de que não temos isso, que não temos aquilo, portanto, seremos mais felizes se consumirmos aquele produto. E com o crescimento populacional, a gente tem as consequências disso, ou seja, demanda para abastecimento público, as pessoas beberem água para suas necessidades, né, do dia a dia, mas também para produzir alimentos, né, para a produção de outros bens, né, e de consumo para a população. Então, a gente tem a mesma quantidade de água e a gente tem uma demanda crescente. A grande questão é integrar, conseguir buscar uma convergência, um ponto de equilíbrio entre as atividades que exploram o meio ambiente, né, que nós precisamos dela no nosso dia a dia, e a conservação do meio ambiente para as atuais gerações futuras. Eu acho que esse é o grande desafio de convergência. O meio ambiente equilibrado, saudável, é muito importante, tanto do ponto de vista, né, da qualidade, do que significa ter qualidade ambiental, significa ter um ar puro, significa ter uma qualidade da água boa, uma disponibilidade de água para os diversos usos, um solo propício, né, ao uso. E esses mesmos recursos naturais são base, né, para diversas cadeias produtivas, né? Então, a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social, ele passa por esse equilíbrio ambiental. Então, acho que o nosso grande desafio é esse ponto de convergência e um entendimento comum de que o meio ambiente equilibrado é importante para toda a sociedade. A conscientização sobre a importância da conservação do meio ambiente é um processo contínuo e diário, de responsabilidade de todos vocês. Envolve a educação, comunicação, políticas públicas, incentivos econômicos, fiscalização efetiva e punição real para aqueles que insistem em não respeitar as leis. É muito frustrante, assim, porque hoje toda a lembrança que eu tenho do rio é sempre de um rio sujo, de uma água escura. Eu lembro que muitas vezes as pessoas até faziam alguns projetos, tipo o Projeto Manuelzão, não sei se você lembra, quando a minha avó era diretora da creche, que eles vinham, traziam conscientização, mas ninguém tinha coragem de entrar, ninguém tinha coragem de beber aquela água, né? A gente sempre via muito esgoto da rua entrando no rio, as pessoas com a cultura de jogar lixo no rio,
resto de armário, geladeira, o que não serve mais eu jogo no rio. Sabe? Ah, meu animal morreu, eu jogo no rio. Então, é frustrante de pensar assim, poxa, eu perdi isso, né? Por que não tiveram isso? Por que eu não pude ter essa experiência de poder entrar no rio que marca a minha cidade? Nossa trajetória enquanto Projeto Manausão se iniciou em 1996, né? E a gente começou a fazer essa relação entre água, saúde e ambiente, né? Na época causou um certo espanto como um professor ou uma equipe de professores da Faculdade de Medicina, né, começou a debater temas como água e bacia hidrográfica. E a gente chegou nesse território das águas, né, exatamente por uma questão ligada exatamente à saúde. Quando a gente levava os nossos alunos ou para cidades do interior ou da periferia de Belo Horizonte, e normalmente nessa relação a gente percebia que as pessoas adoeciam por causas muito comuns, né, por doenças diarreicas, né, doenças infecciosas, e na maioria dessas comunidades faltava exatamente água de qualidade, né, ou quando existia um curso d'água, normalmente esse curso d'água ele estava absolutamente poluído, estava cheio de esgoto, de lixo, e isso era foco de mais vetores, de mais doença. Então a gente começou a perceber que não tinha como pensar saúde e levar saúde para as pessoas se a gente não melhorar a qualidade de vida e qualidade ambiental, né? Na verdade, a ação médica ela é muito mais terapêutica e paliativa do que preventiva e de promoção. Da minha juventude, a gente não tinha mais essa cultura de ir pro poço, de ir pras cachoeiras, não tinha mais tanto, porque o rio já começou a ficar mais sujo, né? Mas os meus primos nadavam, meus pais, eu lembro assim, tem muita gente ainda que pescava no rio daqui, então era bem vivo, assim, as pessoas tinham muita história. Muita gente, às vezes de BH, da idade dos meus pais, assim, conta, poxa, eu ia muito para Raposa, ia para o carnaval, a gente nadava, a gente pegava o trem, descia e curtia lá na cidade. E hoje a gente não tem mais isso, a gente não tem essa memória, a minha geração já não tem mais essa memória de ter o rio como um lugar de diversão. O pescador profissional mesmo, ele reclama muito, né, que não está tendo como viver da pesca hoje. Diminuiu muito a quantidade de peixe, né, não está igual antigamente. Algumas espécies exóticas que estão aí, né, devido até... Acredito que algumas criações particulares, que a represa estoura, vai para o rio, né, devido à grande chuva. Então, mudou muito, né. O mandi, por exemplo, que era um peixe muito encontrado aqui hoje, a gente quase que não vê, né? E o pescador profissional vivia disso. Então teve um impacto grande, sim. Mudou muito o leito do rio, o peixe não sobe para reproduzir, o peixe não vem aqui, caiu muito a produção de peixe, caiu o turismo. Até por fazer parte já, né, do trabalho de pesquisa do pato mergulhão, com a espécie, né, mais ameaçada de extinção hoje, a ave aquática, né, que tem 250 no Brasil, se resumindo aí a 140 aqui na região da Canastra. Só de pensar que pode ser extinguida essa espécie, sabe, devido à má conservação das nossas águas, dos nossos rios, já me deixa muito triste, né, porque é uma alegria. Tem muita gente que vem do Brasil inteiro para ver ele, né, que é uma espécie rara, super ameaçada de extinção, depende de qualidade de água, depende de ambiente preservado, falar, ó, acabou. E você vê a alegria da pessoa que sai lá do Brasil inteiro para vir cá e ver e falar, nossa, eu vi o pato mergulhão, né?
uma espécie rara, é uma alegria muito grande. E saber que pode... A gente já tem essa consciência, né, que está afetando já, que tem um impacto, mas saber que pode acabar e poluir águas é tirar o meu trabalho de mim também, né? Então não imagino isso, não tem como imaginar isso. Quando o rio é saudável, as pessoas prosperam e as comunidades florescem. Mas quando o rio está doente, as pessoas sofrem e lutam para sobreviver. O ego, o poder, né, o dinheiro, o corporativismo está fazendo com que lagos importantes, rios, ambientes aquáticos maravilhosos se tornem ambientes de degradação, esgoto ao céu aberto, né? Ambientes inóspitos, ambientes áridos para a vida, né? Ambientes sem saúde nenhuma, né? Ambiente na contramão da garantia da vida. E quando ninguém controla essa ganância, a conta a ser paga é sempre alta e amarga. Aquele dia eu não estava no território. Foi bem numa quinzena de entrega de peixe. Eu estava num bairro em Belo Horizonte e era época de férias, então minhas filhas estavam aqui, os netos do meu marido estavam todos aqui também. E era 5 horas da tarde, eu não tinha visto televisão, estava na rua, né, fazendo as entregas. Eu recebi um telefonema da minha mãe e minha mãe estava muito apavorada, querendo saber onde que eu estava, porque a represa tinha arrebentado. A represa de Brumadinho tinha atingido o rio Paraupeba. E não sei se foi o desespero da minha mãe, que também me levou ao desespero naquele momento. E eu só lembrava do rompimento de Mariana. Eu sabia que aquela hora, naquele horário que ela arrebentou, estava todo mundo dentro do rio. Porque a gente ia fazer comida aqui para quê? Se a gente podia fazer um churrasco na beira do rio. Se a família estava reunida toda na beira, a gente ia reunir toda na beira do rio. Então, naquele momento, eu só pensava assim, morreu todo mundo. E eu voltei no rio com meu neto. E eu falei, vamos tomar nosso último banho. Já havia tido um rompimento, sabe? Mas a lama não tinha chegado ainda. E nós sentamos, que tem um lugar lá que a gente sentava e a água bate aqui, pá, igual é tipo uma massagem, uma hidromassagem, né? E eu sentei com meu neto ali e uma amiga. E nós fomos lá para a água, né? E na hora que a gente estava vindo embora, o meu neto começou a conversar. Ele estava aqui no meu colo e ele começou a conversar com alguém lá. E ela falou com meu pai, com quem que ele está falando? Mas eu não vi com quem que ele estava falando. Eu olhei e não tinha ninguém atrás da gente. Aí eu prestei atenção no meu neto. E o meu neto falava, tchau, Rio, obrigada, tchau. E dava beijo pro Rio assim, com 3 anos. Tchau, obrigada, Rio. Ele sabia que a gente não ia mais ter o Rio, né? Com 3 anos. Mesmo sem nada ser falado para ele. Quando a lama chegou,
Passou pouco tempo, a gente começou a receber uma água da Copasa, que o poço é na beira da água. E aí a gente começou a receber uma água muito suja, imprópria para o consumo. Eu não tenho coragem de molhar a plantação, eu não tenho mais plantação, morreu tudo, porque a Vale tirou a última água que ela entregava, que ela tirou. E eu tinha muita plantação, porque eu sempre usei a água do rio. Né? A gente puxava na bomba e a gente nunca armazenou água do rio. Nós não precisávamos armazenar, a gente ligava a bomba, molhava o quintal e pronto. Né? Então eu tinha muita criação, eu tinha muito porco. Hoje a gente olha no quintal, está uma pobreza de tudo. Então ele o tempo todo nós estávamos no intuito de viver em paz nesse local até que veio a tragédia da mineradora sobre o nosso rio. Ou esse crime bárbaro que aconteceu, tirando vidas, também paz e sobrevivência de cada um que está sob a imagem dele, né? Uma das maiores dores que a gente sente hoje é nós não ter mais aqui dentro da nossa comunidade Tiopai, que é o Deus que nos criou, que é o Deus da água, onde a gente pescava o nosso mucussui, que é o peixe, onde as nossas crianças brincavam, onde os nossos anciãos, as nossas mulheres tiravam para uma hora de lazer, fazer a cura com Tiopai, que é o rio, né, que é a força espiritual nossa. Então é uma tristeza muito enorme quando nossos anciões, quando chove na cabeceira e fala: o rio já limpou, será que já tem peixe que nós podemos pescar? E simplesmente você dizer não, porque realmente nosso rio está morto. E hoje nós não tem mais a pesca, não tem mais a sobrevivência do artesanato e eles nem nos reconhecem também na parte do nosso comércio, que é o artesanato. Eu tenho aqui 12 famílias que nem reconhecidas pela Vale não são. Dói. E ao mesmo tempo te dá um sentimento assim de muita revolta, porque isso tudo poderia ter sido evitado. Mas por causa do maldito lucro, e você saber que nem daqui a 20 anos o nosso povo não pode entrar dentro de Tiopai. E é o que mais nos dói. Pescador sem água morre. Para mim é a morte. Todo dia de manhã, esse horário aqui, que nós estamos aqui conversando, eu estava voltando da água. Eu já tinha corrido as minhas redes, e eu chegava nesse horário, e a gente juntava em família para limpar o peixe, para filetar, para trabalhar, aquele que a gente ia fazer filé, aquele que vende posta, aquele que ia vender inteiro. E a gente juntava, terminava, a gente juntava na beira do fogão de lenha, ia fazer nosso almoço, ia descansar. Viver sem esse modo de vida que eu estava acostumada desde 2008, para mim é morrer. Sabe, viver dentro dessa casa hoje sem saber o que nós vamos fazer, se amanhã nós vamos ter comida para pôr na mesa, se não vai. Ver meu filho separado, ver meu filho teve que ir embora, minha nora. Hoje os dois estão até separados, né? Acabaram o casamento, ter que criar um neto, nunca. Eu queria muito ter um neto. Eu brincava muito que das irmãs eu fui a avó mais velha. Minha família toda foi mãe muito cedo e todas foram avó muito cedo. E eu fui a avó mais velha, eu fui a avó com quase 50 anos. Mas eu queria ser avó, eu não queria ser mãe do meu neto. Eu não me preparei para ser mãe de uma criança aos 50 anos de idade. Então tudo isso, essa contaminação, não só ficar fora do rio, longe da pesca, mas é longe da família, toda essa ruptura, né, que ela trouxe para minha vida.
É duro, é duro. Não é fácil, não. A gente precisa ser forte, porque a gente que está aqui na linha de frente, nós somos o ouvido para essas pessoas. E muitas vezes a esperança de que alguma coisa mude. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação de impotência muito grande, que dói. Porque todos os dias que a gente está em campo, que a gente está no território, a gente escuta muitas histórias que a gente consegue sentir, né? Mas que a gente nunca vai saber a dimensão, né? Do que é estar ali mesmo, do que é ter tirado tudo da pessoa, né? Do que é ter tirado o rio da vida de uma pessoa que é dependente do rio. Então, é muito duro, é sofrido, mas a gente não tem, eu acho que, a possibilidade de perder a força nesses momentos, porque a gente está aqui muitas vezes levando essa esperança, né, para essas pessoas. A mudança de valores dentro de cada um é fundamental para que as pessoas entendam a importância da conservação da natureza. O medo, a insegurança, uma tristeza profunda de ter que abrir mão do seu recurso, de estar aí do lado de uma beleza dessas aqui, não poder usufruir, de não poder usar essa água, de ter insegurança da água que bebe, da água que toma banho. Todos esses impactos, todos os danos que a gente trabalha muito enquanto assessoria técnica, eles estão vinculados ao rio. Só que eles vão por várias vertentes, né? Isso passa pelo lazer das pessoas que moravam aqui, pelas fontes de renda dos pescadores, das pessoas que trabalhavam com turismo, passa pelos rituais de várias religiões que utilizam o rio também para os rituais, passa pela comida das pessoas que precisavam, que demandavam daquele peixe, pela água que as pessoas vão beber e pela desvalorização dos imóveis, de pessoas velhinhas, às vezes, que juntaram dinheiro a vida toda para comprar um terreninho na beira do rio para poder pescar e que perderam seus planos de vida. Então, são vários, todos eles vinculados com o rio. Eu acho que todas nós que precisávamos tirar o sustento de dentro do território ficou muito abaladas, psicologicamente. Todas as mulheres muito abaladas. Quando vai no médico, eles dão remédio pra gente dormir, né? Porque as pessoas pararam de dormir, né? Chegou uma pobreza muito grande aqui dentro. Nós não tínhamos pobreza, nós não tínhamos aqui nenhuma política pública aqui dentro, mas também não fazia tanta falta, porque a gente tinha condições de sair, de procurar um bom médico, de pagar para ter um bom médico, né? E aí, hoje, o que eu vejo é muita tristeza, muita pobreza, eu vejo a fome. Tem mulheres pescadoras que têm muitos filhos e é comum você ver essas mulheres andar dentro do território procurando um mamão verde para fazer a comida para os filhos delas, né? E isso mexeu muito comigo, né? A ponto de eu ter que dividir o pouco que eu tinha da minha casa, de abrir minha geladeira e tirar e buscar por outros recursos, né? É preciso que as pessoas compreendam que o meio ambiente é um bem coletivo e que as suas ações individuais e corporativas também irão impactar a qualidade de vida de toda a sociedade e ecoarão no planeta por diversas gerações. E aí nós colhemos o pior dos resultados, porque evidentemente que numa situação em que o mercado é que controla, o mercado quer o lucro. O mercado não quer efetivamente criar grandes meios para conservação ou preservação. Ao contrário, né? Ele tenta retirar da natureza o máximo que ele pode usufruir do dinheiro. Então a gente está falando de desastres ambientais, infelizmente aqui em Minas tivemos 2, e que até hoje, em especial no caso do Rio Doce, muito pouco foi feito, um rio que foi morto por uma ação criminosa. E a gente precisa preservar para que... Preservar não, me desculpa. A gente precisa ter ações realmente de contenção de situações futuras, né? A gente precisa ter ações preventivas que garantam que desastres não voltem a acontecer. Isso é um tema que me preocupa muito. A gente tem aqui em Minas uma insegurança muito grande em relação a barragens. E a gente pega, por exemplo, a bacia do Rio das Velhas,
ela está sob constante ameaça. Então, a gente tem que solucionar saneamento, mas a gente também tem que ter essa visão de desastres. É catastrófico, né? A gente pensar que mais desastres podem acontecer, mas eles podem. Então, a gente tem que tomar ações preventivas importantes para evitar que mais um rio morra aqui em Minas. Estes crimes ambientais que deixaram uma marca na história foram alguns dos mais nocivos aos rios e às águas já registrados no planeta, despejando milhares de toneladas de uma lama tóxica na natureza. E essa lama, absolutamente, ela também tem contaminação. Porque tem metal pesado, né? E esses metais pesados têm um complicador muito grande, porque eles ficam normalmente no sedimento e eles vão sendo removidos à medida que a água vai se movendo e eles entram, inclusive, na cadeia alimentar do peixe. Então, além de você não poder usar a água porque ela está contaminada com metal pesado, você contamina também o peixe. E aí você não pode consumir o peixe. Então você acaba com uma cadeia produtiva, você acaba né, com um ganho de vida das pessoas, você praticamente inutiliza um rio, né? Nós, como seres biológicos, acho que é impossível a gente não ter consciência do valor da água. Mas, de alguma forma, eu vejo que essa consciência ela varia um pouco de acordo com o contexto de vida, com os interesses, com o meio que a pessoa vive. Eu acho que eu conseguiria dividir mais ou menos em 3 grandes blocos. Das pessoas que moram mesmo do lado do rio, que tem sua história vinculada ao rio, sua ancestralidade, sua religião, suas fontes de renda. Eu acho que tem uma noção da complexidade e do todo muito maior. E um valor muito maior para aquela água que consome, para tudo que vem desse sistema. O rio, ele significa a nossa cultura, a nossa vida, porque sem água a gente não vive. E o rio é o nosso sagrado, que é o nosso espiritual, que é Tiopai. Aqui dentro hoje ele está morto. Antes a gente vinha para aqui 2 vezes fazer o ritual para nos curar, para nos purificar. Hoje a nossa comunidade, que vocês viram à beira desse rio, vem aqui aplicar cura no Tiopai, porque ele está doente. Para muitas pessoas é apenas mais um rio, mas para quem vive ao meu redor, minhas águas representam toda uma vida. Eu acho que tem uma outra parcela cada vez mais crescente também, que são as pessoas que nascem e crescem e morrem imersos no ambiente urbano. Eu acho que aí esse tipo de consciência já vai se alterando, porque há uma dificuldade de enxergar o sistema como um todo. Tanto de onde vem a água que chega ali na casa daquelas pessoas, tanto de para onde que vai, né? Para onde que vai o esgoto, quais são as principais fontes poluidoras. E eu acho que ainda tem um terceiro grupo que também tem uma consciência desse todo, da complexidade desse sistema, mas que são as grandes fontes poluidoras, as grandes empresas, que eu vejo que tem a consciência de todo esse sistema, mas que aí já parte por uma questão de priorização e de interesses, né? De um sistema que visa o lucro, de um sistema imediatista e que decide, né? Opta por não criar estratégias que poderiam ser menos danosas para o nosso sistema. Mas existe ainda um 4º grupo de pessoas muito especiais, que tomam para si a luta por um meio ambiente sustentável. Pessoas que entenderam a real importância da natureza para a espécie humana. Logo que nós chegamos aqui, nós já começamos um embate muito grande com próprios moradores do local por causa do uso do agrotóxico, né? Que o agrotóxico é algo terrível, não só para a vida humana, mas para a vida da água, para a vida dos animais. Então, aí nós começamos um trabalho grande sobre essa questão do não uso de agrotóxicos. Então,
Isso houve um embate muito grande com aqueles que estavam acostumados a vida inteira a usar o agrotóxicos e aqueles que vivem também da venda de agrotóxicos, né? Então isso aí já criou um certo embate. E quando nós fomos então para o campo da mineração, aí se torna maior ainda, porque aí a gente está mexendo com mais dinheiro, e quando se mexe com mais dinheiro, aí nós sabemos que a brutalidade se torna maior, as pessoas ficam mais cegas, né? Então costumam os embates ser muito maiores. Nós tivemos muitos problemas, o maior deles aconteceu em fevereiro de 2017, né? Eu havia terminado de celebrar uma missa em Belisário, um domingo de manhã, e em Belisário nós temos uma casa paroquial nos fundos da igreja. Ao final da terceira confissão eu saí, mas ao chegar no portão lá na rua lembrei de alguns papéis que eu precisava, e aí eu voltei então sozinho na casa paroquial para pegar esses papéis. Quando eu destranquei a porta, um homem já entrou junto comigo, me empurrando para dentro de casa, e logo me mostrou uma arma e me disse assim, não precisa assustar, que hoje é apenas um aviso que eu vim te dar. E aí ele começou a falar que nós não queremos que o senhor fale mais em mineração. O recado foi explícito, né, que a questão era a mineração. E se o senhor continuar, o senhor vai se dar mal. E aí ele descreveu toda a minha semana, o que eu tinha feito naquela semana, passo a passo, mostrando que eles estavam me seguindo, né? E aí falou assim, então, o senhor, a partir de hoje, não fala mais nesse assunto. Que susto, meu amigo Frei Gilberto! Realmente, aqueles que se colocam em defesa da vida têm uma grande batalha à frente. Que bom que temos seu exemplo e força do nosso lado. Então, essa ameaça, ela foi um momento muito difícil para mim, porque você ser ameaçado e ameaçado com uma arma de fogo é muito complicado, né? Mas logo a seguir aquilo, houve todo um movimento, tanto da população de Belisário, como também de muitos movimentos sociais, ecológicos, em solidariedade a gente. Naquela mesma semana, mais de 70 organizações socioambientais fizeram um manifesto, né, contra essa ameaça, e isso logo ganhou então as páginas dos jornais, da TV, e isso trouxe de fato para o nosso movimento aqui um vigor novo, muita força, porque nós entendemos que a ameaça não foi ao Frei Gilberto, a ameaça foi ao movimento, à defesa dessa região aqui como uma região importante, porque ela é geradora de água, né? Aqui então a água vale muito mais do que o minério, nós entendemos isso. E uma consciência maior para o povo, tanto de Belisário como da região, que nós temos que cuidar dessa nossa terra, dessa nossa natureza e de tudo isso que nós temos, que isso é dom de Deus e é muito precioso e nós somos responsáveis por cuidar disso tudo, né? Porém, sem a mineração, seria impossível produzir a quantidade de metais e minerais necessários para a fabricação de automóveis, aviões, geladeiras, televisões, celulares, computadores e outros bens de consumo que fazem parte do meio de vida moderno. Mas é imprescindível que esta atividade, que carrega um potencial muito grande de destruição de toda uma região, seja realizada de forma responsável e sustentável, com conhecimento e aprovação da sociedade, com regras mais rígidas e transparência em sua fiscalização, a fim de minimizar o impacto ambiental e social. E quando estes impactos acontecerem, os responsáveis e as empresas sejam exemplarmente punidos, mostrando para a sociedade que tem alguém cuidando dela. Mas, infelizmente, isto não vem acontecendo. Principalmente, evidentemente, a grande responsabilidade disso é do Estado, das políticas públicas, porque cabe a elas o regramento. Então eu percebo que a gente precisa de políticas públicas para fiscalizar mesmo como esses minerais, essas pedras preciosas, elas têm sido exploradas aqui.
e de que forma eles têm feito isso, a ponto de não nos prejudicar mais do que a gente já está prejudicado. A gente percebe que o rio hoje, desde a última enchente, o rio ele tem um volume bem baixo, ele tem uma cor muito esverdeada com marrom escuro, que é aquela coisa assim do esgoto que está sendo lançado ali, e você vê muito assoreamento. Você já vê ilhas dentro do rio de rejeitos. Da mesma forma que a gente tem se unido e solidarizado para ajudar na retirada das lamas, eu percebo que a gente precisa agora se unir para reconstruir essa cidade, para que ela fique mais limpa, para que ela fique mais bonita e para que ela fique também mais preservada. Falta foco, governos precisam de prioridades. E a verdade é que, enfim, por fatores diversos, pela complexidade, né, da gestão pública, os governos acabam focando no que é mais urgente, saúde, educação, segurança, e deixam aquelas ações que têm impacto em médio e longo prazo para depois. Então a gente tem que começar a trazer a agenda ambiental para ser mais prioritária no momento atual. Se a gente não começa a trabalhar o médio e longo prazo, dificilmente os resultados vão aparecer. E isso vem um pouco da cabeça dos governantes, dos políticos, enfim, de pensar na próxima eleição. Eu trabalhar em torno de algo que só vai gerar resultado daqui a 5, 10, 15 anos, não gera voto, mas gera o que a gente precisa, gera sustentabilidade e gera melhores condições de vida para a população. Antes do empresário ser empresário, antes do político ser político, cada um é um cidadão. E eles também precisam da água, eles também querem caminhar na lagoa e ver a lagoa limpa. Eles também não querem ter um rio contaminado gerando doença para sua família. Então, em primeiro lugar, nós somos a maioria, né? A população é a maioria, então a conscientização de cada um. Ah, um papel de bala não conta na rua? Conta. Quando chover, vai parar onde? O nosso descuido com a natureza é algo que tem contribuído muito, né? A gente percebeu isso pela qualidade da água do rio que entrou na nossa casa. Então eu comecei a perceber o seguinte, assim, primeiro que a gente não está respeitando a natureza porque ela está clamando por socorro. Se hoje nós estamos clamando por socorro é porque a natureza está clamando antes, porque ela veio primeiro. E ela foi criada para nos dar vida, para nos dar subsistência, de lá que sai tudo que a gente precisa e a gente está matando ela. E a gente está se matando, né? Então eu percebi assim, não só um descuido da população, mas um descuido também das empresas que vêm para a nossa cidade para explorar ouro, para explorar toda a área de mineração. E eu sei que eles são importantes para nós porque eles trazem renda para a nossa cidade. Grande parte das pessoas que moram aqui vivem da mineração. Mas até que ponto isso só trazer renda vai ser importante para nós? Se a gente não tiver uma fiscalização, um cuidado com aquilo que é nosso, a gente não pode deixar ninguém vir aqui roubar o que é nosso e ainda deixar a gente com esse prejuízo. A gente tem que passar a ser mais cuidadoso. E aí cuidar de tudo mesmo, das coisas pequenas mesmo, da gente ser capaz de cuidar do lugar onde a gente vive, fazer do nosso espaço um lugar agradável, mas também nos preocupar que o espaço do outro seja agradável, e entender que o que é do outro não é apenas do outro, é meu também, porque tem reflexo na minha vida, né? Então, a gente entender o todo e a gente buscar atitudes novas, né? Só de existir a gente já gera um impacto ambiental. Então, onde que eu posso reduzir e ter um consumo consciente para melhorar o meu desempenho ambiental e melhorar a saúde do planeta? A principal é a educação ambiental, para que o cidadão ele comece a ter uma formação desde na hora que ele perceber, né, que ele é um cidadão e que ele está inserido numa sociedade.
que o uso da água, a gestão dos recursos hídricos, ela é importante, tanto para ele como para o planeta inteiro. E eu vejo que a saída está aí, numa educação ambiental que, graças a Deus, tem crescido. A gente vê as nossas crianças cada vez mais com essa consciência ecológica, ambiental, mas isso tudo só vai adiante se a gente mudar a nossa forma de viver, nossa forma de nos organizarmos. Por isso toca muito na economia. Ao reconhecer a interdependência entre o meio ambiente e a economia, vocês têm a chance de construir um futuro próspero e saudável, onde o crescimento sustentável seja alcançado em harmonia com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas. A população é talvez a principal responsável pela preservação, pela conservação do meio ambiente. É claro que os governos têm um papel fundamental, mas todos nós consumimos água, todos nós produzimos lixo, então todos nós temos nossa parcela de para contribuir para a preservação do ambiente ou para contribuir para a poluição, para a degradação. E nós costumamos não perceber isso. O brasileiro, infelizmente, ele tem uma mania de esperar muito dos governos e fazer pouco por si só. Então, eu como uma pessoa que sempre trabalhei em governos, eu vejo que os governos são fundamentais, mas sem a ação individual das pessoas, dificilmente a gente atinge níveis maiores de preservação, de recuperação. As pessoas são fundamentais. Se não houver uma compreensão do papel individual, a realidade não muda. Tem um movimento que ele é das pessoas, né? Ele é do indivíduo, ele é de cada morador daquela região. E tem um outro que é do poder público, que faz esse trabalho maior, né? Eu falo muito que a gente precisa ser respeitado, mas as pessoas precisam enxergar também do poder público o respeito a eles. Então, muitas vezes, né, tantas coisas acontecem em volta da casa que as pessoas ficam descrentes com a questão política. E o poder público precisa atuar ali para as pessoas perceberem que elas têm valor, que ela é vista, que os impostos que ela paga são aplicados de forma adequada. Mesmo que a gente saiba que não é fácil, muitas ações são muito caras e elas geram realmente uma despesa muito grande para o município e precisa ser então muito bem planejado, mas a partir do momento que as famílias, aquela comunidade percebe o poder público atuando, mesmo que seja com uma limpeza do córrego, que seja com um movimento de retirada de lixo, que faça com que aquela água que esteja ali nascendo seja preservada, que a porta do vizinho esteja limpa. A gente tem que pensar nas nossas atitudes e pensar muito bem antes da gente fazer alguma coisa, porque a gente vai estar nos prejudicando. Tudo que a gente faz tem consequência, ou boa ou ruim, e volta tudo pra gente. No Brasil, a gente praticamente só usa água potável para descarga, né? Então é uma água cara, que foi retirada do rio, foi tratada, né? E tem custo do tratamento, foi distribuída. Então, assim, nas nossas atividades no dia a dia, a gente consegue. Além de, obviamente, assim, limpeza de piso, que a gente ainda faz muito no nosso dia a dia, com água. Então, são pequenas ações do nosso dia a dia que podem gerar uma redução de consumo. Nos centros urbanos, isso é muito importante, porque algumas pessoas discutem. O uso das pessoas é muito pequeno perto do uso industrial, do uso da agricultura especialmente. Aqui em Minas Gerais e no Brasil também, a nossa estatística mostra isso. O primeiro uso é para irrigação mesmo, né? E o segundo uso é o consumo humano, né? São abastecimento público. E aí o terceiro é o uso industrial. Então, assim, essa diferença, economizar água no nosso dia a dia pode ter um impacto grande.
Mas isso deve ser um trabalho constante de mudança de hábitos. Aquela torneira aberta, aquele papelzinho no chão, aquela latinha na rua, aquela sujeirinha que ninguém viu, mas todos sabem exatamente onde ela vai parar. Não importa, sua atitude hoje vai impactar o meio ambiente, sim, seja direta ou indiretamente. Ele começou jogando lixo. A pessoa pensou, nossa, um lixo não faz mal de jeito nenhum. Joga um, joga outro. Até que isso se torna uma atitude normal entre as pessoas hoje em dia. Eu acho que falta... Já sei. Eu acho que falta união, porque todo mundo junto consegue trazer um planeta melhor. É isso mesmo, Marcela. A palavra é união. A união é capaz de conscientizar uma geração e mudar os rumos e as atitudes das pessoas, das cidades e dos governos. Vocês estão todos juntos, vivendo dentro do mesmo planeta, respirando o mesmo ar. Mas o começo de toda a mudança que o planeta precisa passa pela educação. Em 97 eu assumi a função de professor. E aí aproximei muito dos alunos. Tinha muito medo, sabe? Tinha muito medo que tinha ali à minha frente. Às vezes é uma insegurança, né? Início de carreira. Mas aos poucos esse trabalho como professor ele foi tomando uma proporção de proximidade, de movimento com a comunidade, que me deixou tão à vontade que eu acabei eleito diretor algum tempo depois. Foram 4 anos como professor e depois fui eleito diretor. E já como professor, na minha época, a gente fazia muito feira de ciências. Era um movimento que a escola fazia questão de se envolver com a comunidade. E esse trabalho, quando eu me tornei diretor, eu ampliei. Eu fui realmente envolvendo os professores, a comunidade escolar, nesse desenvolvimento local ali, daquela região. Mostrar que era possível a transformação. Eu fui muito, assim, agraciado por passar por mim vários mestres, aqueles professores que mesmo com muita dificuldade conseguiam transmitir na gente uma questão de pertencimento, que a gente pode fazer alguma diferença no local onde a gente pensa que não tem condições, mas que você ali pode fazer a diferença. Uma geração com uma educação mais consciente escolhe melhor, se planeja melhor, vota melhor e cuida melhor. Cuida de si, do próximo e do planeta. Que muitas vezes, né, as pessoas esperam muito a questão do poder público, a ação dele, e esquecem de fazer o dele, a parte que lhe cabe. E aí a gente começou a trabalhar com as crianças, a questão do lixo, a questão da água, e a gente teve um resultado tão lindo de envolvimento daquela comunidade em várias ações, em várias exposições, e a gente pôde perceber a partir dali um olhar diferente daquele entorno, principalmente do entorno da escola, com a relação com aquele meio. E mais uma vez, as pessoas são um grande diferencial. Com pequenos gestos, mas muita persistência, vocês são capazes até do que para alguns parecia impossível. Fez 10 anos que meu pai faleceu. E esse pedacinho de terra saiu pra gente. Então era meu sonho recuperar essa nascente. Porque se nós conseguimos recuperar de lá, eu falei, eu tenho fé em Deus, nós vamos conseguir recuperar daqui também. Aí o que nós fizemos? Começamos a reflorestar. A primeira coisa que a gente fez. E hoje, aí você pode ver, voltou a água, depois de 10 anos.
Então, fácil não é, mas impossível também não é. Deu certo, graças a Deus, e hoje nós somos produtores de água. Então eu sinto assim que aqui em Belisário nós conseguimos avançar demais, né? Avançamos muito. Hoje a gente não escuta mais ninguém falando aqui que é a favor da mineração. Todo mundo aqui está defendendo a água. A gente faz anualmente uma grande manifestação aqui nessa cachoeira, né, que está a 5 quilômetros de Belisário. A gente faz uma caminhada de Belisário até aqui essa cachoeira, onde vem centenas de pessoas, né, de um lugar pequeno como o nosso. A gente junta muita gente que vem para demonstrar esse amor à água, amor à natureza. E um dos pontos que a gente tem insistido muito é que nós temos que gostar do lugar que a gente vive. Só quando a gente ama o lugar da gente que a gente cuida. A sociedade, né, dá mais ênfase a esse tema, a comunidade dá mais ênfase a esse tema. E eu acredito muito que já existem muitas pessoas que já têm essa consciência. Então, se a pessoa tem essa consciência, ela servir de exemplo para outras pessoas e fazer com que a outra pessoa desperte essa consciência para o uso racional. Junto com toda essa consciência, também veio uma ação que é a gente pressionar mais os poderes públicos, pressionar os governantes. Aí, com todo esse movimento, nós conseguimos avançar muito dentro da Câmara Municipal, por exemplo. Então, nós conseguimos, na Câmara Municipal de Muriaé, aprovar 2 leis muito importantes para Belisário. Uma que tornou Belisário um patrimônio hídrico municipal, uma área de preservação por causa das águas. E outra que dentro do plano diretor nós incluímos um parágrafo falando de Belisário como uma área livre de mineração. Isso tudo é fruto dessa luta. A água é um elemento precioso que deve ser valorizado e protegido. O homem, ao longo do tempo, aprendeu a utilizá-la de diversas formas, mas agora é preciso aprender a preservá-la e respeitá-la para garantir um futuro sustentável para o planeta e para todas as espécies que vivem por aqui. A união das pessoas é o único caminho para lutar por um futuro próspero, e essa união vem dando resultados. O que nós já perdemos de Mata Atlântica, né? O nosso estado aqui é um dos campeões de perda de Mata Atlântica. Quer dizer, isso não foi feito um dia, não foi feito um ano. Isso foi feito ao longo de décadas. E qual que é a sinalização que eu dou para todo mundo? Continue, né? Eu digo que eu quero mudar, mas a sinalização, seu projeto, não, vamos destruir isso aqui mesmo, vamos avançar em cima das montanhas, vamos aumentar a mineração aqui, né? Nós estamos com a mineração dentro da Serra do Curral, que é um patrimônio da cidade, da história. E aí a gente vê muito as pessoas fazendo história, né? Eu me encanto realmente com pessoas, né, simples e que exercem esse papel, que é um papel de cidadania, né? De um cidadão de mundo, de um cidadão planetário, de alguém que entendeu que isso aqui era uma herança, né, bendita que receberam pela vida, né? E que tem que continuar construindo ou mantendo isso para eles, né? E para gerações. Então, as pessoas fazem diferença. Eu acho que na nossa história a gente viu muito mais histórias de pessoas que fizeram diferença do que instituições que fizeram diferença.
Eu quero muito que, em relação à natureza, eu quero que as pessoas sejam melhores. Eu quero também, se eu tiver filhos, quero ensinar a eles que eles têm que pensar muito nas pessoas, e não só neles. Eles têm que pensar em todos os atos que eles fazem. Eu também quero que as pessoas nas próximas gerações tenham empatia com os outros, tanto com os humanos, tanto com os animais, porque jogando lixo prejudica os animais, tanto os aquáticos quanto os terrestres. Preservar o meio ambiente é muito importante, mas eu tenho uma visão de que não adianta só a gente falar de preservação de meio ambiente, porque muitas vezes quando a gente fala de preservação, as pessoas pensam, olha, então a gente não pode usar a água, por exemplo, mas a água, ela é recurso, um recurso muito estratégico, um recurso que é necessário para a vida das pessoas, é necessário para a produção de alimentos, é necessário até para a produção industrial. Então a gente não tem só que preservar a água, a gente tem que dar um uso melhor para a água. A gente tem que pensar a água como recurso e um recurso que tem que ser permanente, um recurso que a gente depende dele. Então, a preservação é importante, mas mais importante do que tudo é a gente entender que a gente tem recursos que podem ser finitos e que se eles não forem muito bem utilizados com muita inteligência, eles vão faltar no futuro. Eu acredito que as pessoas vão despertar mais a partir do momento que ela tiver o dinheiro no bolso, tiver o dinheiro para pagar essa água e na hora que abrir a torneira não ter essa água. Mas para falar a verdade, eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Alguns me chamam Tian, outros simplesmente Água. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Quando eu prospero, o homem prospera. Quando eu sofro, bem, vocês sofrem. Sim, o seu futuro depende de mim. Mas mesmo depois de muito sofrimento, eu sou capaz de renascer e me recompor, demonstrando toda a minha força. Através das minhas águas, já transportei e gerei muita riqueza e desenvolvimento para vocês. Mas da mesma forma, já destruí e inundei tudo aquilo que vocês construíram no meu território, nas minhas margens. Como você escolhe viver cada dia, quer você se importe ou não comigo, para mim pouco importa. Suas atitudes vão determinar o seu futuro e o da sua família. De uma forma ou de outra, eu estou preparada para aprender e evoluir. E você? Na próxima vez em que beber um copo d'água, abrir uma torneira ou se banhar em minhas águas, lembre-se de mim. Muito prazer. Eu sou as Águas de Minas.